agora vamos dar sequência, vamos dar o start, e para isso eu chamo o nosso querido Jader Sampaio, que vai assumir aí o primeiro bloco de apresentações. Bem-vindo, Jader. Obrigado, Kátia. Bom dia a todos que estão presentes, dos dois lados do Oceano Atlântico, muito bem-vindos, tá? Vamos iniciar o 16º Enlip, aproveitando a fala da Rosana, o livro que ela falou, que a gente está lançando neste evento, é esse aqui, chama-se Chico Xavier e o Mundo dos Espíritos, um estudo de representações sociais. É uma tese de doutorado do Tiago, tá? E a Júlia vai falar um pouquinho sobre ele no final do evento, mas eu já comprei o meu para poder ler e não ficar sem, tá? Nossa primeira mesa, que inicia-se agora, ela tem por título O Livro dos Médiuns, Origem dos Textos e a Evolução da Obra. Foi escrito por uma dupla de gente muito trabalhadora, tá? O Luiz Jorge de Lira Neto. Todos os dois me proibiram de apresentar a titulação deles, a experiência profissional. Então, o Luiz Jorge, ele é colaborador da Associação Espírita Casa dos Humildes, do Recife, e autor do livro Os Livros dos Espíritos, que foi publicado pela editora M. Tá? Ele também é autor de um capítulo do nosso livro da LIP, O Espiritismo da França ao Brasil. Tá? A Luciana Farias, que está participando do evento, mas não vai falar agora, ela é espírita e ela pesquisa junto com o Museu Allan Kardec Online, o ACOL, e do CSI do Espiritismo, e colabora com o site Obras de Kardec. Então, Luiz Jorge, posso te chamar de Lira? Você tem 20 minutos para a apresentação e depois a gente vai ter 15 minutos para poder conversar com o público presente, ok? Quando tiver faltando 5, eu te dou um toque. Obrigado, Jader. Bom dia a todos, a nossos amigos que fazem o Enlip, e desejando que seja um encontro bastante proveitoso, e nós oferecemos àqueles que desejam conhecer e desejam conhecer-se. Estamos prontos, Jader. Nós vamos compartilhar aqui uma apresentação sobre para nos auxiliar a mostrar este artigo sobre o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns. Não sei se já está aparecendo aí a imagem. Ainda não consegui compartilhar. Está aparecendo aí? Está sim, o Lira. Eu não estou vendo a apresentação. Já está legal a apresentação? Então, vamos lá. Aqui é uma autoria junto com Luciana Farias, e onde nós vamos verificar a origem do texto e a evolução da obra. Com o objetivo da pesquisa, esse ano nós estamos comemorando 160 anos de O Livro dos Médiuns. Então, o artigo ele vai se propôs a analisar a estrutura do livro, investigar as origens de seu texto e a evolução até a edição definitiva que temos. Aqui está o sumário do artigo. Bem, a metodologia da pesquisa, nós fizemos um levantamento das fontes de informação nas obras
de Kardec enquanto encarnado, né? Então, de janeiro de 58 a dezembro de 60, esse foi um período, né, após o lançamento do livro, da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, nós pegamos a Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas de 58, as revistas espíritas de janeiro de 58 a dezembro de 60, porque em janeiro de 61 foi publicado o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo de 59, e as edições do Livro dos Espíritos, a sua primeira, e mais duas em 60, a segunda edição, e a segunda reedição da segunda edição. Bem, nós identificamos em edições em francês as publicadas de 61 a 69, foram 11, mas disponíveis online nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a sexta, a nona, a décima, a 11ª. Ainda faltam 3 edições, a quinta, a sétima e a oitava. Para fazer o comparativo dos textos, mesmo desses livros disponíveis online, nós utilizamos o software ABBA do Fine Reader na versão 14. Então, isso facilita você fazer uma comparação entre as edições, aquilo que há de modificação. Bem, qual foi o resultado? Com relação à origem do livro, o livro, na sua primeira edição, tem 494 páginas, 30% do livro, 22% veio do livro das Instruções Práticas, realmente é a base do Livro dos Médiuns. Então, contribuiu com 22% do texto. O Livro dos Espíritos, nós identificamos similaridade em 3%, e a Revista Espírita contribuiu aí com 5%. Então, aí está a composição do Livro dos Médiuns. Com relação à origem, vamos agora se fixar na Instrução Prática. 72% do texto da Instrução Prática está dentro do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Então, vamos ver que de todos os capítulos, inclusive as 3 partes iniciais, introdução, vocabulário, quadro sinótico, vamos ver que só o capítulo 11, Influência do Espiritismo, nós não identificamos texto dentro do Livro dos Médiuns. Mas o resto está bastante disseminado pelo livro, inclusive boa parte aqui da sua estrutura. Com relação ao Livro dos Espíritos, uma coisa interessante. O capítulo 10 do Livro dos Espíritos, sobre manifestações dos Espíritos, ele era composto de 164 conjuntos de perguntas e respostas. Destas, 80 foram identificadas na primeira edição do livro, dos Médiuns, e isso é interessante porque o Livro dos Médiuns, na sua primeira edição, tem 343 perguntas e respostas. A gente poderia considerar um mini livro dos Espíritos. Realmente, se considerar que a primeira edição do Livro dos Espíritos tem 928 conjunto de perguntas e respostas numeradas ou não, é quase um terço. Nós vamos verificar, então, o grau de aproveitamento, de identificação dessas perguntas e respostas. 75% foi quase ipsiliteris que estava lá, né? Entre médio e o grau alto. Em termos de relevância doutrinária, identificamos que 37% tinha entre média e alta relevância doutrinária. Isso a gente identificou que, na verdade, Kardec tinha essas entrevistas espíritas, esses diálogos, pensou 80 dessas questões para a primeira edição do Livro dos Espíritos, e no Livro dos Médiuns, provavelmente deve ter publicado quase na íntegra ou não, porque nós não temos os manuscritos originais. Com relação à Revista Espírita, foram esses artigos aqui, 12 artigos da revista, passaram para dentro do Livro dos Médiuns. Lógico que Kardec, ele utilizava, né, como se colocam aí na opinião, a Revista Espírita como um laboratório. Ele é uma incubadora de assuntos. Kardec lá lançava, quando transpunha para as obras fundamentais, o que é que ele fazia? Ele, às vezes, alterava a ordem de alguns parágrafos, substituía complementava com algumas frases, substituía até nome de alguns espíritos. Mas aqui é muito interessante vendo essa incubação de assuntos que foi para a primeira edição do Livro dos Médiuns. Bem, o resultado, o objetivo do livro que nós vamos identificar na sua estrutura, primeiro Kardec colocou
que ele seria uma continuação ou complemento do Livro dos Espíritos. Realmente foi verificado que a base, né, doutrinária, a filosófica, está no Livro dos Espíritos, mas identificamos no Livro dos Médiuns a sua praxe. Do ponto de vista da filosofia da educação, né? Nosso saudoso professor Ney Lobo, assim colocava que uma filosofia da educação pede uma praxe, pede para que ela seja colocada em prática e, através da pedagogia espírita, e a partir daí, isso retroalimenta o crescimento da filosofia. Então, isso foi identificado pela análise da folha de rosto da segunda edição do Livro dos Espíritos, comparado com a folha de rosto da primeira edição do Livro dos Médiuns, onde identificamos no seu primeiro título, o título principal, o segundo título, o conteúdo, as observações. Bem, o outro ponto que Kardec coloca, que ele também seria um guia para médiuns evocadores. Nós identificamos que ele foi uma aplicação do próprio método experimental de Kardec, com as condições necessárias para entender o fenômeno mediúnico e realizar experiências práticas. Então, isso foi feito através das disposições das matérias que compõem a primeira edição do Livro dos Médiuns. Parece algo óbvio, né? Mas uma coisa é nós lermos, a outra é ir lá e identificar dentro do contexto do livro. Então, foi que verificamos que a primeira parte do livro, capítulo 1 ao 6, são as condições preliminares para que a gente possa conhecer o fenômeno. Nós colocamos as condições necessárias porque elas não têm o outro aspecto, que são as condições suficientes. Porque para que um fenômeno possa ocorrer, teria que ter algumas condições, Kardec lá coloca, mas teria que ter outras que fossem suficientes para ele ocorrer. Essas suficientes aí já merecem um estudo mais apurado. Bem, os seres comunicantes, que é a base, né? Sem os espíritos não há comunicação. Vamos ver da segunda parte, capítulo 1 ao 14, sobre os espíritos e suas manifestações. Médiuns e sua capacidade de produzir o fenômeno, um estudo da mediunidade do capítulo 15 ao 23. E os espaços de experimentação do fenômeno, são as reuniões e as sociedades, capítulo 24 a 27. E, por fim, ele demonstra, né, exemplos de comunicações, de como ele obteve, através do método e das condições para que isso pudesse ocorrer o fenômeno, com as dissertações espíritas lá no capítulo 28. Então, quem anda pelo Livro dos Médiuns vai andar no caminho mais seguro. Kardec fez isso porque ele, ao publicar a sua gramática, ele ia publicar os livros de aritmética, geometria, depois ele publicava livros de aplicação prática desses conhecimentos através de vários exercícios. Assim ele fez com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um guia técnico de como montar as condições para que possa ser observado e entender o fenômeno mediúnico, exercer sua prática. Bem, os resultados aqui da evolução do texto, eu estou mostrando aqui uma folha, exemplo, porque teve que ser feito, né, a nossa grande trabalhadora aí, Luciana, fez um e-book das edições do Livro dos Espíritos. Então, exemplo, teve das edições do Livro dos Médiuns. Aqui nós temos, nessa parte em azul, são textos que foram adicionados na segunda edição de 62. Aqui, aqueles que foram removidos da primeira edição de 61, mas também lado a lado com instrução prática. Então, esse já está disponível aqui, olha, em obrasdekardec.com.br, como um trabalho de colaboração aí estendido a todos os pesquisadores que queiram aprofundar a pesquisa. Bem, com a relação à evolução do texto, vamos ver que a segunda edição é a definitiva. Então, ao comparar com a primeira, vemos que ele aproveitou 71% da edição original e 29% ele descartou. Agora, interessante que do total de páginas, só aumentou 16 páginas, mas as partes foram as mesmas. De capítulo, ele aumentou 2, reduzindo 2 da primeira parte, foi a escala espírita e o vocabulário espírita que ele reduziu bastante, e o capítulo da segunda parte, ele aumentou 4. Agora, veja em relação às questões. Ele aumentou mais 40 conjuntos de perguntas e respostas. Então, o livro já termina com 383 perguntas e respostas. Bem, o que é que nós concluímos? Que a segunda edição é o texto definitivo, com o conteúdo ordenado de uma forma mais metódica,
reflete essa habilidade de Kardec, que nós nos estranhamos, como ele trabalha em cima das suas edições, né? Então, ele atualiza as edições, ele aproveita parcialmente, e mesmo, vejam só, exclui trechos bem elaborados, sem apego à sua ideia inicial. E aí força que nós tenhamos realmente as 2 edições para ler. Aí o nosso apelo aí a Noleto, para que ele faça logo aí a tradução da sua primeira edição. A estrutura do livro, então, ele reflete o caráter científico do Espiritismo como área de conhecimento, aplicando aos fenômenos mediúnicos o seu método experimental, né, que ele fez uma transposição do método de observação. A proposição dos autores é entender agora o Livro dos Médiuns como um tratado da ciência espírita para a disciplina de mediunidade. Bem, então, o papel do Livro dos Médiuns, ele amplia um pouco, né, nessa nossa visão. Então, ele deu uma sequência ao arcabouço filosófico espírita, com a sua praxis. Ele estabelece as condições necessárias para o conhecimento e experimentação de fenômenos mediúnicos, mas não as condições suficientes. Ele incentivou a formação de grupos espíritas, isso é importante. Desde a publicação de Instrução Prática, que durante 3 anos ajudaram os grupos, as pessoas interessadas a se desenvolver como médium, como evocadores e de interesse geral, a formar grupos familiares, porque Kardec, ele estabeleceu um método de desenvolvimento da doutrina, que é que ele pensou, qualifiquem as pessoas, formem grupos, se esses grupos quiserem se institucionalizar, ele deu um roteiro, ele deu um regimento para que isso fosse seguido da sociedade parisiense. Com isso, forma-se um movimento espírita para que, na sua praxe, fazer mais estudos e complementar a doutrina espírita. Então, é isso, amigos, que nós trazemos, e os nossos agradecimentos aí à Liga, em nome de Luciana e em meu nome. E ficamos aí à disposição das perguntas. Muito bom, Luiz. Aí temos um tempinho ótimo aqui para poder conversar. Deixa eu correr demais, treinei muito ontem para poder... Não, ficou no horário confortável para todos nós. Eu quero reiterar o que eu coloquei no chat, tá? Que as pessoas perguntarão pelo chat, a gente não tem como responder todas as perguntas que vierem, tá? Mas gostaríamos que as pessoas participassem. Uma primeira participação, Lira, está aqui, editoramente aberta, deve ser do Pedro Camilo, tá? O Pedro Camilo, ele coloca assim: na verdade, abre aspas, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, fecha aspas, seria um título alternativo da obra, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Esse detalhe é fundamental em face das discussões que há sobre evocar ou não evocar os espíritos. A palavra é sua, Lira. Pois é, isso é que nós nos confrontamos, né? Quando a gente vai para o material do Livro dos Médiuns, ele é muito focado na evocação, neste trabalho. Muito embora, pelas leituras da Revista Espírita, nós vemos que Kardec trabalhava também com respostas espontâneas, ele até gostava, mas chamava atenção para o cuidado, porque quando se evoca, quando não se evoca, ele disse que qualquer espírito espontaneamente poderia aparecer. Então, é algo a ser discutido. Só um detalhe, né, Herculano Pires, nosso professor, quando ele vai fazer a tradução do Livro dos Médiuns, ele coloca Guia dos Médiuns e Doutrinadores, mas dentro do livro, quando Kardec vai fazer a especificação dos livros, da bibliografia para ser lida e aplicar ao Espiritismo, o que é que ocorre? Ele traduz lá nessa parte como realmente Guia dos Médiuns e Evocadores. Então, evocação é um tema que merece ser melhor discutido dentro do movimento. Há umas orientações de alguns espíritos de que essa fase de evocar os espíritos era uma fase que foi determinada para Kardec na formação da doutrina. Mas cabe a nós, pesquisadores, sempre aquela pergunta: será que é assim mesmo? Se não tivesse a pergunta, não há pesquisa. Se não houver dúvida, não há pesquisa. Lira, agora um comentário meu. Já que eu estou dirigindo a mesa, eu me dou a liberdade. Depois eu continuo repassando para os participantes.
você citou Instrução Prática das Manifestações Espíritas, tá? Eu vejo o livro não só como um proto-livro dos médiuns, tá? Mas como uma obra de transição de Kardec, porque parte do conteúdo dele foi utilizada na redação da segunda edição do Livro dos Espíritos, por exemplo, a Escala Espírita, que no Instrução Prática ela eu não vou falar incompleta, mas ela tem menos categorias do que na segunda edição do Livro dos Espíritos, quando ela foi inserida. A gente vê nisso uma dinâmica da obra de Kardec, a dinâmica que o Alexandre Rocha se queixava muito há uns 10, 12 anos atrás, do meio espírita não fazer, né, que é essa análise das obras nas suas edições. Tá? O que você pensa disso? Pois é, como o artigo ele tem hoje 39 páginas, tivemos que reduzir a 15, então alguns fatos ficaram de fora. Então tem-se um estudo sobre o vocabulário, que nós vamos complementar, esse vocabulário é muito interessante, ele começa instruções práticas, com 113 verbetes, passa a ser 161 na primeira edição, e depois 25 na segunda. E nós fizemos um rastreamento de todos esses verbetes, comparando as mudanças. Vamos ver que Kardec, na primeira edição do Livro dos Médiuns, colocou muito verbete ligado ao misticismo, aos doentes, às duendes, fadas, gnomos, e ele retira bastante. Com relação à escala, realmente ele começa lá atrás, há um desenvolvimento dela, ele acrescenta mais um item, passam a ser 10 classes, né? Mas continua as 3 ordens lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a escala espírita é o elemento de checagem do grau de confiabilidade do fenômeno. Interessante, né? A escala não é só para a gente ver os tipos de espíritos, mas ela afere o grau de confiabilidade da experiência. Eu vejo o Livro dos Médiuns como um guia prático de experimentação, e assim como Kardec colocou, né? Aí vem a pergunta, será que nós, enquanto espíritas, nas nossas casas, estamos tomando como base o guia dos médiuns, não só para desenvolver médiuns, mas para formar e complementar a doutrina espírita, porque ela é progressiva, né? Ok, Lira. A gente tem uma pergunta do Ricardo Alves da Silva, tá? Ele diz assim, Lira, pode explorar um pouco mais o que foi entendido como relevância doutrinária, que ele colocou entre aspas, na análise dos conteúdos do Livro dos Médiuns? Nós não mergulhamos no conteúdo em si, né? Nós estamos falando da estrutura do texto, da estrutura do livro. Por que ele é relevante doutrinariamente? Porque com este livro, lógico que a gente tem que ver que instrução prática faz parte desse bojo, Kardec idealizou como um manual para retroalimentar o desenvolvimento da doutrina espírita. Então, ele é relevante porque, sem a prática espírita, na visão de Kardec, também nós corroboramos, não teria como se ampliar a visão doutrinária, novos princípios, estudos de novas situações. Isso nós nos ressentimos pela quantidade de reuniões mediúnicas que existe no Brasil e no mundo, o quanto dessas reuniões estão saindo trabalhos para que possam ser cruzados, observados, submetidos. É bem verdade que na época de Kardec a ciência em si ela é muito calcada no processo de você experimentar, observar, daí tirar as teorias. Hoje já vemos que o pensamento se estrutura muito na base da filosofia, onde a gente pensa, pode fazer teorias científicas e depois verificar se isso na prática se confirma. Então, hoje nós temos mais um grau de liberdade, não só experimentar para tirar as conclusões, mas também pensar e daí tentar a experimentação. Mas quantas reuniões mediúnicas experimentais nós temos realizado? Eu creio que muito poucas. Há uma necessidade do movimento espírita para isso. Lira, eu vou saltar o Pedro, que ele tem mais perguntas, inclusive uma réplica. Se a gente tiver tempo, a gente faz ao final. E dá oportunidade para o Gilmar. Eu te peço para ser objetivo, porque apareceu um monte de pergunta aqui, ok? Vamos lá, então, sim ou não?
o Gilmar, não precisa ser sim ou não, mas seja objetivo, porque 9h35 está chegando. O Gilmar pergunta: há alguma mudança conceitual significativa da primeira para a segunda edição? Com certeza, de O Livro dos Médiuns. Exemplifique. Veja, nós não mergulhamos no conteúdo em si, não é? Nós vamos ver a estrutura. Mas a gente vê um passo de amadurecimento da primeira para a segunda edição, que saiu em 62, aliás, várias edições saíram em 62. 62, imaginamos, foi o ano mais profícuo de Kardec, foram 14 obras, que, entre edições e diversas obras próprias e profissionais. Nós vimos um amadurecimento, ele acrescenta mais diálogos, né? Vimos mais 40 diálogos, isso passa despercebido de nós quando estamos lendo o Livro dos Médiuns, então ele é um mini livro dos espíritos, então a gente tem que ter essa visão. Esses diálogos, a gente começa a refletir se o método, né, que Kardec passou de consultar os espíritos, daquela certificação universal, né, passar pelo crivo de vários espíritos para ver se aquela verdade ela se sustenta, de diversos locais, de diversas localidades. Então, a gente verificou, comparando os diálogos que estavam no Livro dos Espíritos e os diálogos que estavam no Livro dos Médiuns, que no Livro dos Médiuns ele está mais contextualizado, não é? Porque, enquanto só tinha 80 dessas perguntas lá no capítulo do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns a gente vai ver 380 e poucas diálogos, então eles estão mais contextualizados. Mudança, não identificamos, não é? Grandes mudanças, mas algumas alterações que nos auxiliam. Mudanças mesmo a gente vai ver no Livro dos Espíritos, coisas que foram gestadas na Revista Espírita, e algumas mudanças, por exemplo, inteligência e instinto, que no Livro dos Espíritos nós identificamos bem, no livro da Gênese, Kardec reabre tudo como hipótese. Então, Kardec tinha isso. Então, ao ler a obra de Kardec, não pode só ficar num livro, porque se a gente lê Instinto e Inteligência no Livro dos Espíritos, a gente fecha uma questão. Quando vai para a Gênese, ele reabre e trata tudo como hipótese. Não identificamos, já que não houve um estudo aprofundado, aí sim, do aspecto doutrinário do Livro dos Médiuns em relação às demais obras. Isto aí não foi feito para este artigo. Bom, o Ricardo Terini está parabenizando a sua apresentação, Lira. Tá? E está sugerindo que se compare a primeira para a segunda edição também do Livro dos Espíritos. Tá? Isso é um trabalho que você fez e já publicou, está na obra Os Livros dos Espíritos e está no primeiro capítulo do Espiritismo da França ao Brasil, publicado pela LIP. O primeiro pela M e o segundo pela LIP. Eu remeto o Ricardo a esses dois trabalhos e a procurar o Lira depois do evento, se tiver interesse em discutir alguma coisa específica. Tá? O Charles Kemp, da França, está presente. Como eu falei, nós estamos dos dois lados do Atlântico, pelo menos. Aí ao Carlos, que está aí no nascedouro dessa confusão toda. Isso, como é que fala? Elsa Rossi também está presente. Eu vou te passar agora uma pergunta da Ana Cristina Lima, ok? Ela diz assim: quanto aos acréscimos, podemos entender que houveram novas informações, e quanto às retiradas de texto, seriam equívocos dos espíritos ou de Kardec que precisaram ser removidos? Bem instigante a questão. É uma pergunta boa. Nós só vimos a quantidade de material, o estudo, assim, você veja que o trabalho ele continua sendo desenvolvido, a pesquisa, né? Não parou. E um dos pontos é este, Ana, que nós estamos vendo a relevância da retirada desse material, um pouco como fizemos lá no Livro dos Espíritos, né? Então, nós vamos qualificar, quantificar esse material, mas de antemão é o seguinte, olha, Kardec assumiu para si, isso a gente nota, fica patente nesses estudos comparativos, a responsabilidade daquilo que compõe os livros fundamentais. Então, ele coloca, no Livro dos Espíritos, a autoria foram dos Espíritos. Com relação ao Livro dos Médiuns, ele diz também que foi todo revisado pelos Espíritos, que os ampliaram. Lógico, Kardec tinha, a gente vê pelos manuscritos que aparecem, uma relação muito,
direta com os espíritos, questionava, recebia, mas ao final a decisão era sempre de Kardec. Por isso que nós corroboramos de que ele é um coautor, porque é um trabalho interexistencial. Ele é feito por um autor, discute com os seus consultores, encarnados e desencarnados. É uma beleza trabalhar dessa forma, né? Será que a gente abriu mão disso? Ao fazer uma obra, discutir com os espíritos encarnados e desencarnados esta obra, antes de publicá-la? Eu acho que é um caminho bastante interessante. Fico devendo essa, Ana, aguarde a conclusão da pesquisa, que eu acho que ela ainda vai levar este ano aí, bem mais rápido, né? Porque o Livro dos Espíritos eu levei 3 a 4 anos, mas com um trabalho colaborativo, e aí aqui a gente quer agradecer também tanto ao Adair como ao Eri Lopes, porque eles ajudaram direto e indiretamente com essa pesquisa, ela continua, e aí sim, vamos nos debruçar sobre este conteúdo doutrinário. Luiz Jorge, tem uma proposta, eu não vou chamar de indecente, tá? Mas uma proposta carinhosa do Alexandre Fontes da Fonseca, que vai estar com a gente na próxima mesa. Ele disse que se a parte do seu trabalho que não for publicada nos anais da LIP, que ele coloca o Jornal de Estudos Espíritas à disposição para publicação. Ok? Tá ótimo. O Pedro Camilo está em Portugal, a gente está aqui marcando primeiro as presenças internacionais, depois a gente marca as nacionais dos diversos lugares. Eu já vi gente do Oiapoque ao Chuí aqui. Tá? Que bom. Eu tenho, então, a pergunta... Tenho diversos comentários do Pedro, agradeço a compreensão dele. Eu tenho a pergunta do Rodrigo Melo, tá? Que ele faz uma questão também interessante. Tá? Lira, a respeito do tema possessão. Kardec atualizou a ideia na Revista Espírita. A gente tem o texto famoso, né, Os Possessos de Morzine, né, na Revista Espírita. E ele cita esse tema na Gênesis também. Porém, não o fez nas edições seguintes de O Livro dos Médiuns. Qual a sua opinião a respeito? Primeiro, um abraço a Rodrigo, ele tem sempre perguntas muito interessantes. Inclusive, eu estava discutindo isso no grupo e com o Adair disse, olha, mas tem um trabalho do pessoal lá do Amazonas que diz que não é bem assim, não. Então, Rodrigo, quando a gente diz atualização de tema, a gente tem que mergulhar bem. O problema é que nas nossas traduções, a gente sabe, toda tradução é uma interpretação, isso não vai nenhuma crítica, mas temos que pegar nos originais, no entendimento daquelas palavras à época, para fazer esse estudo. Eu tinha plena convicção que houve essa atualização, mas depois, pela indicação aí do Adair, eu fui ler o material dos nossos pesquisadores lá do Amazonas e já estou em dúvida se não é uma interpretação nossa. Porque ele coloca que a possessão poderia ser entendida como uma subjugação, ou seja, dentro do processo de subjugação, você teria um item que seria a possessão. Então, é um assunto para ser melhor estudado, não ser debate pronto. Lógico, vão ter interpretações diversas, mas a mim abriu agora a discussão. Eu estava fechado nessa ideia, agora eu estou aberto. Vamos ter que mergulhar sobre este ponto. Lira, se você me permite, quem discutiu isso foi o Alexander Moreira Almeida e foi um colega nosso da Liga, o Marcelo Gulão. Ele discutiu isso na tese, quando ele queria exemplificar a evolução de conceitos em Kardec. Então, quando a gente lê em A Gênese, Kardec falando de possessão, ele fala de possessão por espíritos superiores. Se ele fala de possessão por espíritos superiores, ele não está tratando apenas da subjugação. Ele diz que pode haver a possessão por espíritos inferiores e superiores. Ele entende por possessão aquilo que a gente acostumou a chamar agora de incorporação, tá? Não seria um capítulo apenas da obsessão. Tá? E isso está em A Gênese. Esse conceito não foi reelaborado em O Livro dos Médiuns, mas Kardec reelaborou em A Gênese. Tá? É um tema curioso, a gente discutiu isso no Congresso França-Brasil, tá? Há alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, tá? Mas é bom a gente ver que o codificador ele tinha essa abertura, que é uma abertura própria
do meio acadêmico, né, de reelaborar seus conceitos e de reelaborar suas hipóteses de trabalho, tá? E os conceitos com o qual ele trabalha. Pois é, Jader, mas eu acho que vale a pena reabrir o assunto. Até porque eu estou falando do mecanismo de, tá? Não a finalidade para. No mecanismo de mediunidade, como um todo, a gente não tem muita compreensão, né? Porque como é que os espíritos vão assenhorar dos centros motores? Seria uma ação, né, bem material. Mas eu acho que podemos rever com esses materiais mais novos, questão de interpretação é muito interessante. Não podemos fechar a questão. Ok. Tem muitas parabenizações, tá, Lira? Muitas pessoas dizendo que querem ler seu trabalho depois. Tá? Eu acredito que nós estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, tá? Para passar para a próxima mesa. Eu repasso a você alguma palavra final que você queira dar, um fechamento, fique à vontade. 1 minuto. Bem, primeiro agradecer, é um trabalho colaborativo, e o trabalho colaborativo, ele primeiro nos força a entender o outro, né, o pensamento do outro. Então, sem a coautoria com Luciana, seria difícil fazer no tempo que nós fizemos esse trabalho, né, praticamente 6 meses, um trabalho muito intenso, continua, e ela também, como autora, contribuiu e muito nesse processo, e dos demais amigos. Comparar uma obra não é fácil, né? Não é um trabalho muito de atenção, e não podemos entrar com a mente fechada com a indicação. Kardec, ele nos causa surpresas. A gente tem aquela famosa frase, né, que Deus, além de jogar dados, esconde. Kardec, ele não escondia, porque você pode comparar a revista Espírita, os textos com os textos nas obras fundamentais, você vai ver ele trabalhando, elaborando, substituindo frases, colocando frases provavelmente dele. Provavelmente ele rediscutia isso com seus colaboradores e espíritos desencarnados. Então, nós só temos a agradecer a Liga, porque nos incentiva a este estudo. É um estudo muito interessante, é continuado, mas agora tem que ter várias mãos e várias discussões. O que é muito patente, você veja pelas perguntas, estão muito interessados no desenvolvimento do pensamento de Kardec ao longo das suas obras. Isso é interessante. E não podemos deixar de fora tanto a Revista Espírita, e não podemos deixar de fora agora os manuscritos. Então, as novas gerações vão se deparar com 3 acervos: as obras fundamentais, a Revista Espírita e os manuscritos. Então, qualquer trabalho comparativo vai ter que levar em consideração esses 3 acervos. Então, nosso muito obrigado a todos. E aqui, né? Mostrando aqui, né, Jader? Aqui, sim. O original. Sim, sim. Segunda edição. Capa azul clarinha. Azulzinha para verde. Isso aí, ok.